Já que eu só abrir o botão. Aí eu vou simular como se fosse ao vivo, tá? Que vai ser na frente. Então é isso, estamos de volta aqui na apresentação do Parlamento de Ponta a Ponta, aqui na Rádio Assembleia 98.3. E como você já ouviu agora, nós temos entrevistado aqui no estúdio e hoje em especial para falar de um assunto também muito importante para as crianças, né? Hoje é um dia de falar só sobre o assunto de crianças, infantil, porque hoje a gente fala sobre o sono também, o porquê que o sono do bebê é tão importante e aquelas mãezinhas que sofrem, né, com o bebê que troca o dia pela noite, o que fazer, existe solução, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a terapeuta do sono do bebê, especialista, né, sobre esse assunto, Daniele King, que está aqui com a gente já no estúdio. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Parlamento de Ponta a Ponta. Bom dia, Beatriz. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Novamente é um privilégio estar aqui com vocês. Então, vamos falar então do sono do bebê. Na verdade, o que é essa terapia do sono, né? Para os bebês, específico para os bebês. Então, a terapia do sono do bebê, ela vai auxiliar a mãe a ajudar o bebê a dormir melhor. Porque sabe que tem algumas mães que elas têm bebês que acordam várias vezes à noite. Eu tenho relato de mães que tem bebê que acorda a cada 40 minutos. Então a mãe chega no outro dia exausta, cansada, sem energia pra nada, estressada, não consegue mais nem cuidar bem do seu bebê porque já tá muito cansada, né? E aí a terapia do sono do bebê vem para auxiliar essa mãe, como fazer os ajustes para que o bebê possa dormir bem e possa alcançar a tão sonhada noite inteira de sono, que esse é o objetivo da terapia de sono, 10 a 12 horas de sono noturno contínuas. Nossa, acho que é um alívio, uma mãe ouvir isso uma hora dessa, uma mãe que tem bebê recém-nascido aí, os primeiros meses de vida. Mas me conta, qual é a dificuldade? Por que na verdade os bebês eles têm essa dificuldade de dormir durante a noite toda, né? Por que acordam muitas vezes? Sim. Isso é normal ou realmente é porque não acostumou ainda, tem que se adaptar? O que acontece com o bebê quando ele nasce e não consegue dormir? Certo, então tem vários fatores, Beatriz. Um dos fatores, por exemplo, é a imaturidade, que a gente chama de esterogestação. É quando o bebê está ali entre 0 dias de vida, né, até 3 meses de vida. Por quê? Porque quando ele estava ali no útero, ele estava num ambiente totalmente escuro, com barulhos provenientes do útero, do intestino, enfim. E também ele se sentia ali bem apertadinho, contido, seguro, sempre balançando, né? E quando o bebê vem para fora, né, que ele sai, ele se vê num ambiente claro, num ambiente cheio de ruídos que ele desconhecia, um ambiente que ele não se sente seguro porque ele não está mais contido, apertadinho, então por isso que muitas vezes os bebês têm aqueles espasmos, assim, se espantam, que a gente chama de reflexo de Moro, porque ele precisa ainda estar contido, ele ainda não consegue lidar com essas mudanças, o cérebro dele ainda é muito imaturo. Então, quando a gente não faz esses ajustes desde cedo, a criança tem dificuldade para emendar o ciclo de sono. O que eu falo em emendar o ciclo de sono? Porque o sono da gente, tanto do adulto quanto do bebê, acontece em ciclos. Ele começa com o sono não REM, depois vai para o sono REM, e esses ciclos do bebê demora 40 minutos, ou seja, a cada 40 minutos ele corre o risco de despertar se ele não conseguir emendar os ciclos. Então, por isso e outros fatores, como fome, como dor, porque o bebê não sabe se comunicar, não sabe dizer o que está acontecendo, frio, calor, incômodo, são muitos fatores, mas que a gente vai ajudando a mãe a conhecer quais são os fatores e o que fazer para saber o que é cada um deles e a causa do bebê estar despertando. E cada caso é um caso, né? Cada bebê é diferente, cada mãe é diferente, Isso mesmo. Cada sono também é diferente, né? Como é que funciona para identificar, então, ali as causas que levam a esse bebê não dormir? Como é que a mãe já pode começar a identificar o que tem causado, né, esse despertar do seu filho? Então, quando a gente faz a terapia do sono, a gente usa 4 passos. Que o primeiro é conhecer o bebê, entender por que ele acorda, ajustar a rotina e desfazer as associações. Então, o que a gente faz? A gente vai conhecer esse bebê. Que horas esse bebê acorda, que horas ele vai dormir, quais são os horários da soneca, quanto tempo demora, e aí a gente envia uma planilhazinha para a mãe vai preenchendo, pergunta se faz o ritual, né, do despertar, o ritual noturno. O que é esse ritual despertar, ritual noturno? O que é ritual? Ritual que a gente chama é quando o bebê acorda, o que a mãe faz, né? Ela abre a janela, ela mostra o dia para a criança, já vai alimentar, já vai banhar, o que ela faz? E no ritual noturno, ela vai desacelerando esse bebê, ou seja, diminuindo as luzes, deixando o ambiente mais calmo,
dando um banho morno, o que ela faz para acalmar esse bebê para poder levar ela para o ambiente? Ou ela não faz nada. Simplesmente o bebê está aqui, ela pega e leva direto para o quarto. Então, nesse primeiro passo, a gente vai conhecendo mesmo como é a rotina do dia a dia da mãe, o que a mãe faz com o bebê, como que o bebê se comporta. Depois, a gente vai explicar para ela quais são as causas do bebê acordar. E aí a gente começa, né? Esterogestação, fome, dor. E a gente vai perguntando, mãe, por que você acha que o seu bebê acorda? Depois a gente falar todas as causas. Né? Por que você acha que o seu bebê acorda? E a mãe pode dizer, eu acho que é por fome. Então, vamos avaliar se esse bebê acorda por fome. Vou dar aqui um exemplo, né? A mãe pensa que é por fome, então eu vou perguntar assim para ela. Como que são as mamadas desse bebê? Ele mama bem, são mamadas longas, pelo menos 30 a 40 minutos diretos. Consegue secar as mamas, consegue secar uma mama, como que funciona? Né? E ela vai dizendo, né, se ele mama bem, se ele consegue ou não consegue. Como que funciona o padrão de evacuações, se esse bebê tem um padrão para fazer cocô, se a cada 3 dias, a cada 2 dias, 3 vezes ao dia, enfim, um padrão que cada bebê é único, então cada bebê vai ter um padrão, né? Também a questão da diurese, quantas fraldas de xixi ele faz no dia, se é que o normal é de 4 a 7 fraldas mais ou menos por dia, o normal se for menos disso. Então, se tiver alguma diferença nisso, aí eu já vou dizer, realmente, essa pode ser uma causa. E a gente vai para as outras. Está nascendo dentinho, se desconfia que ele esteja sentindo cólicas e tal, e a gente já vai procurando solucionar as causas, entendeu? Tem muita coisa, né? Tem muitos motivos. E aí você entra com a terapia do sono. Então, por exemplo, você falou muito sobre aquela sensação que o bebê tem na barriga, que é de estar apertado ali, bem protegido, com segurança, contido, né? Sem poder se movimentar muito, tá sempre ali bem firme, né? No útero da mãe, mas ao mesmo tempo em movimento, porque a mãe tá andando, tá levantando, subindo, descendo. E nesse momento, né? Quando ele, depois do parto, ele, bebê prematuro, recém-nascido, ele até os 3 meses, como manter essa criança se sentindo segura para ela não perceber esses espasmos, né? Sim. Espasmos, aliás, como você falou. Isso, temos técnicas. Né? Isso, temos técnicas, sim, Beatriz. Inclusive, uma das técnicas que a gente usa, a gente chama o swaddle, que acho que algumas mamães vão conhecer, mas é um paninho que você enrola o bebê e mantém ele contigo, os bracinhos, as perninhas, ou o famoso charutinho, também que eu acho que é mais conhecido, né? Que pode deixar o bebê bem contido. E aí, quando o bebê está sonolento, a mamãe pode colocar já o swaddle, né? Antes do bebê começar a mamar, coloca só nas perninhas. Quando o bebê vai começando sonolento, ela termina de enrolar o bebê, ou no charutinho. E já coloca no lugar que a criança vai dormir. Então, ela vai ficar ali bem empacotadinha, bem enroladinha, já quentinha. E ela vai sentir como se estivesse no útero. Outra técnica é usar o famoso ruído branco, que chamamos, que é aquele sonzinho de chuva ou de secador de cabelo, que é um som contínuo. Esse som contínuo vai ajudar para que o sono do bebê também, as ondas cerebrais, consigam emendar o ciclo de sono. É algo incrível, né? Mas você usa esse barulho como se fosse o som, imitando o som do útero, sabe? E aí vai ajudar para que esse bebê, ele sinta como se ele estivesse lá. Então, até ele ter maturidade e ele entender que já saiu, que agora está em outro ambiente, é importante que a gente possa simular o ambiente mais parecido possível para trazer conforto para esse bebê. Eu sempre gosto de falar isso para as mães. Imagina comigo. Você está ali na sua cama, né, confortável, cama king, super confortável, num colchão maravilhoso, e no outro dia você tem que dormir no chão duro, frio, sem nada. Como que você vai se sentir, né? Super desconfortável. A mesma coisa é para o bebê. Um dia ele está ali contido, ali quentinho, bem seguro no útero, e no outro dia ele saiu para o mundo e ele não sabe nada do que aconteceu. Outro universo, né? Outro universo. Agora, eu acho que as mães começam a entender, então, como é que funciona a cabecinha das crianças, né? As mães de primeira viagem. Quem quer ser mãe também, né? Exatamente. Quer ser mãe já se prepara, acho que é o meu caso. Quem quer ser mãe já vai se preparando também. E aí você falou do barulho, de manter ele apertadinho, contido também. E a iluminação também faz diferença? Com certeza, a iluminação é outra coisa que precisamos trabalhar. Porque um dos principais ajustes que a gente fala é o ajuste do ambiente. O ambiente tem que estar na temperatura adequada, nem frio, nem calor. Precisa estar com 0 de iluminação. Eu sei que muitas mães têm medo de deixar o bebê no escuro, mas a gente no útero não via nada, era totalmente escuro. O bebê está acostumado com isso. Então não precisa ficar com medo de deixar o bebê no escuro. Porque assim, a gente vai estar dormindo. De qualquer forma, a gente não vai estar vendo nada. E nem o bebê. E quando o bebê, é incrível, quando a gente é mãe, que o bebê suspira, a gente acorda. As mães que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. A gente sente que o bebê vai acordar antes dele acordar. É incrível, Beatriz.
É uma coisa, às vezes eu tava com minha filha, então minutinhos antes dela acordar, eu acordava, assim, do nada. É inexplicável, né? É inexplicável, é um vínculo incrível. Então, é importante, né, que a gente cuide desse ambiente, deixe um ambiente agradável, com ruído branco, sem luminosidades, né, até nos despertares. Nos despertares, se precisar trocar, que a gente recomenda só se tiver cocô ou a fralda muito cheia de xixi, aí recomendamos trocar, mas sempre com luz baixa, especialmente a luz amarela ou a luz vermelha, que não dá aquele choque assim, de luminosidade para não despertar a criança de vez. E aí a gente fala também agora sobre dores, né? Normalmente bebês nessa primeira fase de vida também muda a alimentação, né? Ali na barriga dele ele estava se alimentando pelo cordão umbilical e agora ele começa a ingerir então o alimento, né? O leite, muda tudo, né? Muda. Da barriga para a vida real aqui para fora, muda tudo e ali mudando a alimentação às vezes sai, a criança acaba tendo gases, né? Acaba sentindo cólicas. Como minimizar isso também para a criança poder dormir, como solucionar esse problema? Certo, então realmente esse é um dos grandes problemas, porque como o bebê está muito imaturo, também o intestino dele ainda está imaturo, né? Então, quando não acontece com todos os bebês, tá? Mas a maioria dos bebês tem problemas com cólica, disestesia, refluxo, ou seja, problema de APLV. Então, é importante primeiro que a mãe se acalme, né? Porque desesperada a gente não vai conseguir ajudar o bebê já está ali, né? Naquele desespero, então a gente desesperada não vai conseguir fazer nada. Então, o que a gente recomenda são massagens, né? Que você conhece um pouco da osteopatia, né? Olhe alguns vídeos sobre massagem para cólicas, né? Olhe também questão da, como é que chama, da compressa, né? Aquela compressa quentinha, morninha, usava muito com minha filha, ajudava demais, sabe? Ou deixar o bebê assim em cima da barriga da mamãe, para que ele fique quentinho, contido. Colocar ele no charutinho enroladinho, porque isso vai ajudar também, para que ele se sinta mais confortável. Mas essa questão das cólicas, assim, ela é muito variável, sabe? Porque tem bebês que passam mais rápido, tem bebês que já é mais difícil. Então, a gente sempre recomenda acompanhar com o pediatra, porque pode ser que a cólica do seu bebê esteja demorando e não seja uma questão natural, seja algum problema, alguma intolerância que ele tem, ou alguma coisa que a mãe come, como a PLV, a mãe pode comer nada relacionado, que tenha leite, né? Então, a PLV não é intolerância, né? Não, é aquela alergia à proteína do leite. Isso, do leite de vaca. Exatamente. Então é importante estar acompanhando para ver se cuidar, porque às vezes o médico também passa um remedinho, né, se for uma cólica assim exagerada, para ajudar a amenizar. E a mesma forma dos gases, né, e todas as outras relacionadas com dor. Ou também, se for dentinhos, né, já tem outras técnicas de usar, como o sorvetinho de leite, picolé de leite materno, Já ouvi falar. também. Congela o leite assim, como fosse aquele picolézinho Exato. mesmo, né? Isso mesmo. Um ice. Pegar no bebezinho. Mas agora a gente se preocupa, né? Mas então também agora acho que está mais relaxada também. Não quer dizer, e com tudo isso é possível então fazer aquele bebê que troca o dia pela noite também, voltar a dormir no horário certo? O que acontece quando a criança troca o dia pela noite também? Então, a gente sempre fala assim que não existe muito essa questão de trocar dia pela noite. A única coisa que acontece é que o bebê, quando ele nasce, realmente ele não vai saber diferenciar, né? Então ele precisa da rotina para ele se acostumar, para passar a segurança para ele, porque o bebê ele não tem relógio, não é igual a gente, sabe que é dia que é noite. Então o que a gente recomenda? Ajustar a rotina. O que é ajustar a rotina? Escolher um horário para o bebê acordar entre 6 e 8 da manhã, tá? Por que entre 6 e 8 da manhã? Esse é o horário em que vai começando a entrar as luzes, o dia amanhecer, e o nosso cérebro já vai recebendo ali o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, mas também que mantém a gente ativo, né? Então esse é um momento essencial para que a criança possa despertar e aproveitar melhor o dia e todos os benefícios que ele traz. Então a gente pede para que não haja muita variação de um dia para o outro. Tipo, se hoje você acordou seu filho 6, não acorde no outro dia 8, porque senão já vai bagunçar a rotina. Acorde no máximo 7, tipo, acordou hoje 6, amanhã acorda no máximo 7 horas. Se hoje ele acordou 7, se o seu bebê continua a acordar 7, então acorde no máximo 8 horas, mas não deixe passar disso, porque vai desajustar a rotina. Exemplo, o bebê acorda 7 horas e o intervalo que ele tem entre esse horário de despertar até a primeira soneca é 9 horas. Se ele acordar 8, ele já no outro dia ele não vai dormir mais 9 horas, ele já vai dormir 10, porque o intervalo das sonecas dele é 2 horas. Isso vai confundir muito a cabeça da mãe. Porque quando a gente fala de sonecas, a gente olha para a questão do sinal de sono. E uma mãe que não percebe o sinal de sono do seu bebê, ela demora a colocar o bebê para dormir. O bebê, quando ele passa do tempo de dormir, fica muito estressado, cansado, e vai ser muito difícil tirar a soneca. E vai prejudicar o sono noturno, porque ele não descansou bem durante o dia. Porque ao contrário do que a gente pensa, um bebê que não dorme durante o dia, ele vai acordar mais durante a noite.
E aí, quando Fica mais estressado. Então. mais estressado, porque ele está cansado, ele não descansou. E no final do dia ele chega cansado, porque aquele sono que era para ele tirar no horário da soneca, ele não tirou. Entende? Então, se ele acorda nesse horário até 8 horas, consequentemente ele vai dormir também até 8 horas. Isso vai facilitar muito a vida da mãe, porque ela vai ter tempo, né, para ela tomar aquele banho, tirar tempo para os outros filhos se tiver, tempo para o marido, se for só ela, o marido e a criança, né, que era o meu caso. Então, no meu caso, a minha filha acordava 6 horas e dormia 6 horas da tarde. E aí ela dormia a noite toda. E acordava 12 horas de sono. E acordava no outro dia 6 horas. Desde os 4 meses de idade. Você conseguiu, né? Consegui. E tem mães que os bebês já conseguem dormir a partir dos 2 meses de idade. Pasmem. 2 meses dormem 12 horas corridas ali. Depende muito do bebê. Porque o bebê menor... também, o bebê menor é interessante que ele não durma tanto. Durma pelo menos 10 horas, mais ou menos, né? Contínuas. 12 horas a gente já deixa o bebê maior que não precisa tanto intervalo assim de mamadas, né? Então tem que equilibrar ali o sono com a hora da alimentação também, isso. né? Uhum. E com isso, né? Com tudo isso que você já disse, né? Onde as mães podem começar, né? Alguma mãe que esteja ouvindo agora que talvez esteja grávida do primeiro bebê, ou que o bebê tenha nascido agora, né? Esteja nesse período puerpério também. Como fazer para começar a se adaptar, então, ali naquele primeiro momento? Primeiro, a regra, então, é a luminosidade, os ruídos, os sons e essa rotina, então. Isso. Eu recomendo, assim, que a mãe comece estudando, né? Ela comece estudando sobre o sono dos bebês, entenda, como você perguntou, né? Por que os bebês acordam? Então, isso é importante a gente saber, porque quando a gente sabe por quê, fica mais difícil solucionar, né? Então, eu recomendo, assim como eu fiz quando eu estava grávida, né? Que eu ainda não era formada em terapeuta do sono e eu não sabia nada sobre o sono, mas eu não me conformava do que as mães falavam, você nunca mais vai dormir, aproveita para dormir agora, nunca mais vai saber o tamanho daquele sono. Eu não me conformava, Beatriz, simplesmente eu disse, não é possível que isso seja normal. Vou dormir, que eu amo dormir. E aí eu fui pesquisando, né, sobre o sono dos bebês e tal, e aí via muito artigo, muito livro, muita coisa, porque não era tão famoso, eu não sei se eu encontrava muita coisa, né, porque não era tão fácil como é hoje para a gente encontrar essas informações. E é porque isso eu estou falando de 2020. Então lá era bem difícil de achar algumas informações. Fui pesquisando, aí aparecendo alguns perfis pra mim, mas sempre com coisas muito caras, muito mirabolantes, assim, eu falei, nossa. E aí tá, comecei e estudei e vi que realmente era possível. E comecei aplicando, só que da forma que eu estava aprendendo. E que, infelizmente, muitas dessas formas exigia que o bebê deixasse o bebê chorando. Né? Então, nos primeiros meses da minha filha, ela sofreu um pouco e eu também, porque tinha que deixar chorando no estudo que eu via, e aí eu chorava junto, porque eu deixava ela chorando, mas chorava também, que eu não queria que ela chorasse. Então, eu fui pesquisar se tinha alguma forma de fazer com que o bebê não chorasse, encontrei. E aí foi a formação que eu fiz, sabe? Eu me informei porque eu disse, poxa, como eu, tem muitas mães que não se conformam deixar seu bebê lá no berço chorando sozinho e dizer, vai ter que dormir uma hora, cansa. Isso não é legal. Não é saudável. Não é saudável nem para a criança e nem para a mãe que está ali naquela fase ali. Um vínculo é tão forte que se seu bebê chora, muitas vezes chora junto, é uma coisa muito forte. Então, eu recomendo que você estude, que você entenda, inclusive, posso deixar o meu Instagram aqui? Pode. Meu Instagram é @DanieleKingTerapeuta, vocês podem me seguir, lá tem muita coisa legal, tem o meu canal também, Maternar com Carinho, que eu falo sobre o sono dos bebês. Tem um manual no meu Instagram, que eu deixo também para as mães, se quiserem ter acesso. Tem todas essas informações, só que em forma de e-book, né? E de forma mais explicadinha também. também. Mais explicadinha também. E é muito legal. Assunto como esse que eu fiz, você não vai ver em cursos por aí. Então, mamães, aproveitem, vão lá. Porque eu me coloquei no lugar dessas mães. Eu disse, poxa, alguém tem que ajudá-las. Alguém tem que fazer algo por elas, né? Que muitos não querem fazer ou cobram muito caro para fazer. Foi o caso de quando eu entrei, né? E eu disse, não, então eu vou tentar ao máximo ajudá-las. Então, mamães, estudem, vão lá, me conheçam o material, tenho certeza que vocês vão amar. É porque assim, o que eu tô pensando aqui, que eu gosto de dormir muito também, né? Inclusive, eu gostaria muito de uma sonequinha durante o dia, mas não dá tempo mais agora, porque devia vir trabalhar. Para a criança é muito importante essa soneca, né? É muito importante, porque como eu disse, se a criança não dorme durante o dia, ela vai chegar no final do dia muito cansada, estressada, ali um excesso de cortisol, que como eu falei, é o hormônio do estresse, está atuando ali na criança, e ela pode entrar no que chamamos de efeito vulcânico, que é quando a criança chora, você pensa que ela está com dor, você pensa que ela está com cólica, você não sabe o que fazer, e a criança está com o quê? Sono. Só que ela não consegue dormir, porque ela está muito estressada,
né? E ela não consegue regular esse estresse sozinha. Então ela precisa de ajuda. Nesse momento que a criança está assim em desespero, a gente recomenda tudo. Pode botar para mamar, pode passear, pode andar de carro, até que ela consiga regular, se acalmar. né? Se acalmar. E aí sim você pensa em colocar ela num ambiente já organizado para ela dormir. Então, pronto, aqui todas as dicas, eu acho, né, foram dadas, orientações, mais que isso, só seguir a Daniele lá no Instagram, é Daniele King, né? Isso, Daniele King Terapeuta, @Daniele King Terapeuta. E meu canal no YouTube é Maternar com Carinho. Maternar com Carinho. Isso. Então, pronto, convite feito, então, aos nossos ouvintes, as nossas ouvintes, em especial as mamães, que estão acompanhando aqui hoje o Parlamento de Ponta a Ponta. E eu agradeço você ter vindo aqui mais uma vez com a gente, né? Obrigada. Nos dar todas essas informações, esse conteúdo, né? Que você pagou também, né? Para adquirir. Hoje está aqui trazendo também de forma gratuita para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também. Lembrando que o papai pode ajudar, né? O papai deve ajudar as mamães nesse momento, porque acho que é exaustivo essa adaptação entre mamãe e filho, ali, principalmente de primeira viagem, né? Inclusive, Beatriz, essa terapia do sono, né? Ou esse manual que as mães vão ver, é interessante, o bom é que o pai também pode aplicar, sabe? Porque o bebê ele acostuma tanto com a rotina que aí qualquer pessoa que esteja ali no meio familiar que o bebê esteja acostumado consegue. Meu marido colocava meu filho para dormir, tinha tempo com ela, colocava nas sonecas e eu conseguia descansar bem esse tempo. Isso é muito bom. A mãe precisa descansar para poder cuidar depois, Nossa, né? com certeza. Então é isso. Muito obrigada, Daniele. Obrigada a vocês. E com certeza que estaremos sempre de portas abertas para receber você mais uma vez, porque acho que esse assunto pode render até mais conteúdo, viu? Com Então é isso. certeza. Muito obrigada. Um bom dia para você. Bom dia para vocês também. Muito obrigada. Então é isso. Agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias e informações para você. Até já!